Boa tarde, pessoal. Sou o professor Tássio Carvalho, aqui na disciplina de Introdução ao Direito Penal, no curso Técnico Serviços Jurídicos. Sejam todos bem-vindos, à nossa disciplina. Vai ser um prazer imenso estar trabalhando aqui com vocês nessa disciplina, iniciando esse pontapé, colaborando aqui com a equipe, juntamente com o professor Laudo e outros professores, tá certo? Que vocês puderem contar comigo, pessoal, a gente está aqui à disposição, a gente está sempre atento ao chat para que possa tirar as dúvidas de vocês e orientar vocês para o melhor entendimento do nosso conteúdo. E a gente vai iniciar a disciplina de Introdução ao Direito Penal, uma disciplina muito importante dentro do conhecimento, do curso Técnico de Serviços Jurídicos, e a gente sauda aí os nossos alunos nos mais diversos polos de todo o Piauí, aqui diretamente do canal Educação. Nós estamos acompanhando aqui os alunos, da Pajeú do Piauí, Murici dos Portelas, Itainópolis, Floriano, Brasileira, Barras, Alto Longar. Então a gente tem aí muitos polos, nos acompanhando nesse processo, e a gente fica muito feliz, pessoal. A gente ter o retorno de vocês, a participação de vocês aí no chat é extremamente importante para que a gente possa, ainda mais melhorar, apontar os pontos que vocês precisam ter atenção. Então, vamos aqui comigo dar o pontapé inicial, mostrar o roteiro de aula que a gente vai executar. E a gente vai falar, hoje sobre as noções preliminares do direito penal e a evolução, histórica desse direito e as escolas penais. Então, vamos seguindo aqui. O roteiro de aula, pessoal. Muita atenção aí no nosso processo. Estamos iniciando, e como roteiro de aula a gente tem objeto do conhecimento, noções básicas do direito penal, aí vamos ter notas preliminares do direito penal e a evolução histórica do direito penal e escolas penais. Como objetivo de aula, pessoal, a gente tem conhecer as noções preliminares do direito penal e a evolução histórica do direito penal e escolas penais. E aí da teoria à prática, ao longo da nossa aula a gente vai resolver algumas questões e também deixar questões para que vocês possam responder em casa, e possam ter todo o aprimoramento, pessoal, da formação técnica, Importante todo e qualquer indivíduo que está num processo de estudo, além da teoria, da gente estar estudando aqui o conhecimento, a aula com o professor, é extremamente importante a dedicação de vocês para o processo, de leitura do material, dos nossos slides, resolução de questões, e assim vocês têm uma complementação, acertando as questões, verificando onde errou, aonde pode melhorar, para que esse processo de ensino-aprendizagem seja completo, e vocês tenham uma real satisfação. Nesse processo de metodologias ativas, a gente está aqui transmitindo diretamente do canal Educação para todo o Piauí, e a gente conta, com esse compromisso nosso, entre nós, professores, vocês, alunos, a estar aqui junto nesse grande desafio, que é a nossa educação. A educação transforma as vidas, e nós estamos aqui junto para colaborar com vocês no curso Técnico em Serviços Jurídicos. E aí, o primeiro tópico de aula, pessoal, é as notas preliminares, do direito penal. O Código Penal, pessoal, ele é um código codificado, a gente vai mostrar para vocês. A gente tem a Constituição Federal como a carta maior e ela é direcionadora de todas as outras doutrinas, todas as outras leis, e entre elas a área de direito penal. Então a gente tem um segmento que o Código Penal, ele vem a ser as normas, condensadas num diploma legal, em que vão definir os crimes, vão trazer as questões de proibição e impondo condutas, sob a ameaça de sanção para os impossíveis, para os imputáveis e as medidas de segurança para os inimputáveis. E aí quem são os imputáveis, pessoal? É exatamente os indivíduos, que podem responder por determinado cumprimento de pena, para um crime. E já os inimputáveis vai ter um momento dentro da disciplina de Direito Civil que vocês vão estar estudando junto com o professor Laudo, e o quanto é importante esse link de disciplinas. Vocês vão entender de forma mais aprofundada quem são todos os inimputáveis. São as pessoas que têm alguma deficiência, que são acompanhadas pela família. Então, eles, no caso, vão responder por alguma medida de segurança. No caso, eles não vão responder diretamente pelo crime, tendo em vista que eles têm esse respaldo, tá certo? E aí, ao longo da nossa aula, pessoal, a gente vai apresentar a ideia geral do Código Penal, do direito penal, o quanto isso evoluiu, o quanto a nossa sociedade, com o avanço geral, a cada lapso temporal,
o direito foi se modificando, né? Não só o direito penal, mas todo o direito como um todo. E a gente vai mostrar com tranquilidade, né? Não com o intuito, pessoal, de vocês decorarem, né, a esses momentos históricos da vivência, né, da construção do direito penal. Em alguns momentos a gente vai estar trabalhando a parte histórica, né, e vocês vão ter pontos que a gente vai estar falando que vai envolver a disciplina de história, o momento histórico da nossa sociedade, né, e aí, claro, nós vamos frisar exatamente relações, né, com o direito penal, vivências, né, de construção, de avanços que a sociedade, como o direito da mulher, com a Lei Maria da Penha, né, que foi uma luta histórica de muitos anos, até em 2016, por exemplo, ser promulgado a Lei Maria da Penha. E aí várias outras legislações, pessoal. Tem todo o envolvimento social para que se chegue, né, ao ponto de se chegar à discussão sobre uma temática e aí ser discutido, né, e ser votado pelo Congresso Nacional, depois sancionado pelo presidente, né, quando a gente está falando de legislação federal que pode estar relacionada a todo o nosso Estado-nação. Então, vamos aqui seguindo, pessoal, bastante atenção no propósito do tema. É extremamente importante, desde o primeiro momento de aula, a gente está vinculado, está conectado, tendo em vista que as sequências das próximas aulas sempre vai trazer um link, né, da aula anterior, e é extremamente importante ter a total compreensão de vocês na aula de hoje para que a gente possa seguir. E a gente sempre diz, não é decorar, é compreender, é entender, a gente vai estar falando de realidades que fazem parte, às vezes, do dia de vocês, e que às vezes vocês conhecem, mas não tem um aprofundamento teórico, né, exatamente. Então a gente vai estar aqui tratando sobre isso e contribuindo com o processo formativo de vocês, tá? Então vamos seguir aqui. A gente tem, pessoal, também a possibilidade, né, dentro dessa perspectiva das noções de direito penal, se criar normas, né, de aplicação geral, dirigidas não só aos tipos incriminadores nelas previstos, como toda a legislação penal extravagante, desde que ela não disponha expressamente de modo contrário, né, conforme está no artigo 12 da parte geral do Código Penal. E está na lei, pessoal, 7.209, de 84, e a gente traz aqui a letra da lei. A letra da lei, no artigo 12, diz exatamente o seguinte: as regras gerais desse Código Penal, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo em contrário. Então, pessoal, bastante atenção nesse processo de entendimento, processo de aprendizagem, em que vocês conseguem ter a percepção que vai ter o código direcionador, né, o Código Penal, mas a gente tem outras legislações. E aí, essas legislações especiais, né, que vão contribuir nesse entendimento do que vem a ser toda a questão do direito penal, vem a auxiliar, né, no procedimento de punir, né, de criminalizar, de trazer normatizações, entendimentos sobre o direito penal. E, claro, nem o Código Penal e nem essas legislações criadas, elas podem se opor, né, ao que está dentro da nossa Constituição. A Constituição é a nossa carta maior, nossos direcionadores, então tem que atender a questão da liberdade, da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, né? Então, se possivelmente uma legislação vier a ser criada e for contrária, né, a todos os preceitos constitucionais, essa lei ela pode ser decretada a sua inconstitucionalidade, porque ela vai agir contrária à nossa Constituição. Então, bastante atenção, porque ao longo do nosso processo, pessoal, de vivência, né, não só da nossa formação aqui, pode acontecer situações, a gente vai trazer exemplos, para que possa, assim, contribuir nesse processo formativo de vocês. E vamos seguir aqui para o próximo slide, tá? O que é que a gente tem aqui, pessoal? A finalidade do direito penal. Então, a gente destaca aqui para vocês, pessoal, a finalidade do direito penal é proteger os bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade. Então, a missão do direito penal, pessoal, é exatamente a proteção dos bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da pena. E aí a pena é simplesmente, pessoal, o instrumento de coerção de que se vale o direito penal para a proteção dos bens, né, valores e interesses mais significativos da sociedade. Então, pessoal, com o direito penal, né, se tem a objetividade, né, se objetiva tutelar os bens que, por serem extremamente valiosos, né, não do ponto de vista econômico, mas sim político, né, não podem ser suficientemente protegidos pelos demais ramos do direito.
Então, o direito penal, pessoal, ele vem para trazer essa tutela, né, essa proteção dos bens jurídicos do cidadão, da sociedade, em que são extremamente essenciais, né, para que possa ter uma vivência, uma convivência comum em comunidade, em sociedade. Quando a gente fala em sociedade, pessoal, a gente está relatando, trazendo toda a situação de uma vivência na cidade, no estado e em todo o Brasil. Então, todos os indivíduos, né, vão ter todos os seus direitos e deveres. E aí, claro, se algum indivíduo ele agir contra o direito do outro, esse outro, né, que possivelmente é uma vítima, ele vai ter a possibilidade de buscar o judiciário, né, a buscar o Estado para ter, né, essa total proteção dos seus direitos. E aí o direito penal ele traz, né, todas essas prerrogativas, né, de proteção do indivíduo como todo, inserido dentro desse interesse, né, social dentro do nosso Estado-nação. E aí, seguindo aqui, pessoal, quando se diz ser político, né, o critério de seleção dos bens a serem tutelados pelo direito penal, é porque a sociedade, pessoal, e aqui é um ponto interessante, dia após dia ela evolui. Então, se a gente pegar lá na Era das Cavernas, né, a gente dando a história, ali, de algum modo, aqueles indivíduos inseridos naquele momento histórico, eles já tinham alguma relação. E aí, claro, né, ao seu modo, eles tinham alguma forma de impor o respeito ali, né, a garantia do seu direito contra o outro. E aí, com o avanço da sociedade, né, a gente traz vários momentos históricos na apresentação da nossa disciplina. Quando a gente for mostrar, né, todo o momento histórico do direito penal, a gente vai falar de eras antes de Cristo, eras na Idade Média, eras pós-modernidade, né? Então a gente vai trazer o avanço desse direito penal junto e acompanhado, né, com esse avanço social que toda a sociedade está junto, né? Então o que a gente tem, pessoal, que bens que em outros tempos, né, eram tidos como fundamentais e por isso, né, mereciam a proteção do direito penal e hoje já não gozam desse status. Então o que é que a gente percebe, pessoal, com o avanço da nossa sociedade, né, com mudanças de hábitos, costumes, né, e moral dessa sociedade. Que alguns crimes, por exemplo, né, e aí a gente vai até apresentar para vocês que teve a revogação, né, do delito de sedução, de rapto e adultério, que era levado a efeito que foi levado a efeito pela Lei 11.106, de 28 de março de 2005. Então, anterior a isso, pessoal, existia o crime de adultério. E aí a sociedade, né, avançou bastante, as lutas sociais como um todo, né, e isso ficou obsoleto pelo entendimento da sociedade, pelos costumes, pela moral, pela ética, né, por todo um conjunto de vivência social, se refletiu o legislador e viu que não era mais interessante ter esse delito, né, estava extremamente ultrapassado, e aí houve a revogação com essa legislação. E aí também um outro ponto importante, pessoal, que a gente destaca, que a gente acredita, né, é a importância da mulher na nossa sociedade. E o quanto essa mulher conquistou, né, espaço perante a sociedade. A gente fala aí que a mulher na década de 40, né, ela tinha uma vivência. Ela era a mulher que era pronta, né, para o casamento, para cuidar do lar, do marido, dos filhos, né, e essa era a atividade. E a gente vivenciando toda a evolução histórica, pessoal, essa mulher conquistou o direito ao voto, ela conquistou o direito de estudar, ela está buscando a sua independência, né, o seu crescimento pessoal. Às vezes ela até pensa mesmo em não construir a família, quer viver sozinha, quer viver a vida dela, quer ter produção independente. Então a nossa sociedade tem evoluído muito e o direito tem que acompanhar essa evolução, né? Então a gente traz aqui e destaca, né, que a mulher na década de 40 foi um período que foi editado, né, o nosso Código Penal e cuja parte especial, né, com inúmeras alterações, ainda se encontra em vigor, né, e completamente diferente daquela que participa, né, da nossa sociedade já no século XXI. Então a nossa legislação penal, pessoal, e não só ela, né, todas as legislações, elas vêm a ser modificadas, né, com esse avanço social, com o que a sociedade realmente busca, né, e luta pelos seus direitos. Muitas vezes, pessoal, a nossa vivência social, ela é influenciada, né, não só o direito, mas até o nosso próprio costume, a nossa questão mesmo da globalização, né, a gente somos influenciados por outros países, né, por outras sociedades históricas nesse processo.
Então, isso também auxilia, né, nesse processo de alterar algumas legislações. Vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente está destacando aqui para que vocês conheçam e possam amadurecer, né, ao longo do processo esse entendimento. A finalidade do direito penal, pessoal, então, e a gente está o tempo todo reforçando, né, proteger os bens essenciais à sociedade. Quando esta tutela, né, não for mais, quando esta tutela não mais se faz necessária, ele deve afastar-se, né, e permitir que os demais ramos do direito possam assumir, né, assumam sem a sua ajuda e esse encargo de protegê-los. Então, a gente deve encontrar quais são os limites, né, para a sua proteção por meio das normas penais. Também, pessoal, faz parte dessa missão conter a fúria legislativa. O que é isso, professor? Então, é o desejo, né, incontido do legislador de criar tipos penais, em que vai proibir, né, ou impondo determinados comportamentos, né, cujos bens não merecem, né, ser protegidos pelo direito penal, mas sim por outros ramos, né, do ordenamento jurídico menos radicais do que aquele. Então, às vezes, pessoal, dentro desse processo legislativo, né, não vai caber aos legisladores que vão estar tratando especificamente do direito penal a estar tratando isso diretamente, né? Vai depender de outros ramos do direito, e aí a legislação, né, ela tem que ser conduzida conforme os seus direcionamentos de áreas, né? A gente apresentou para vocês os ramos do direito, né, e o direito penal não pode estar interferindo, por exemplo, lá no direito tributário de forma direcionada, né? Pode ser que alguma ação de não pagamento de um tributo acarrete uma possível prisão, enfim. Mas eles têm a sua independência, né? A gente até estuda de forma separada, claro que tem uma relação, mas que a gente precisa ter que cada área, né, aborda e traz todo o seu contexto e toda a sua logística. E aí, dando sequência aqui, pessoal, a primeira fonte de pesquisa, né, sobre o direito penal, né, a seleção dos bens jurídicos penais, então a primeira fonte vai ser o quê? A própria Constituição. Não só para o direito penal, pessoal, mas para todos os direitos, né? Se a gente estudou lá a pirâmide de Hans Kelsen, que mostra que o direito constitucional, né, a Constituição está no topo da pirâmide, né, na pirâmide, né, a nossa Carta Magna. Então, os valores abrigados pela Carta Magna, e aí a gente destaca aqui, né, que são extremamente importantes para o direito penal: a liberdade, a segurança, o bem-estar social, a igualdade, né, e a justiça são, né, de tal grandeza que o direito penal não poderá virar-lhes, né, as costas. Então, vai servir a lei maior, né, de norte ao legislador nessa seleção, né, de bens tidos como fundamentais. Então, a nossa Constituição Federal, pessoal, ela vai exercer um duplo papel. Então, se de um lado ela vai orientar o legislador, né, elegendo valores considerados indispensáveis, né, à manutenção da sociedade, por outro lado, pessoal, a concepção garantista, né, do direito penal impede que esse mesmo legislador, com a suposta finalidade protetiva de bens, proíba, né, ou imponha determinados comportamentos violadores, né, de direitos fundamentais atribuídos a toda pessoa humana, né, também consagrados pela Constituição. Então, aqui é extremamente importante a gente destacar nesse ponto 1.2, né, sobre a seleção dos bens jurídicos penais, que o nosso direito penal, ele segue, né, todo o direcionamento, todas as tratativas e acompanha a Constituição Federal como um todo. É extremamente importante a gente ter essa atenção, essa observação, para que a gente dê, né, fluxo ao entendimento e à construção do direito. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, para que a gente possa avançar, né, e crescer nesse entendimento sobre a evolução, né, e entendimento do direito penal, como tudo isso se originou. Então, espero, pessoal, que esteja ficando claro aí, a gente está aqui atento, tá? Boa tarde aí ao pessoal, está se manifestando aqui no chat, São Gonçalo. Um abraço caloroso aí para vocês e a todos os nossos alunos, né, que estão aí em todo o Piauí. Então, a gente continuando aqui a apresentação, né, a explanação dessa ideia do direito penal, a gente apresenta para vocês, pessoal, um quadro que foi trago pelo professor criado, né, pelo professor Rogério Greco, 2022, um livro dele bem atual, que apresenta os códigos penais do Brasil. E aí esse quadro, né, ele é muito interessante, porque ele vai trazer toda a percepção histórica, né, do Código Penal dentro da estrutura, né, do Brasil. Então, após, pessoal,
a proclamação da independência em 1822, ó, o link com a história, né? E depois de ter submetido a ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, o Brasil editou durante a sua história os seguintes códigos. Então a gente tem aqui códigos no Brasil, né? O primeiro, 1830, que trouxe, né, o Código Criminal do Império. E aí era o único a receber a denominação criminal. A próxima modificação, pessoal, foi há 60 anos depois, em 1890, em que veio o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. E aí depois a gente trouxe o Código de 1932, né? Então tem um outro avanço de 42 anos, que tem a consolidação das leis penais. E aí 8 anos depois, né, em 1940, se tem o Código Penal. Em 1969, pessoal, foi pensado um Código Penal, mas aí a gente traz aqui o destaque, né, que embora publicado, nunca entrou em vigor, né? E aí a gente segue para 1984, em que traz o Código Penal, que tem a reforma, né, da parte geral do Código Penal de 1940, né? Se teve a modificação, ampliação, até pelo avanço, né, de 44 anos depois. Então, é muito interessante, pessoal, a gente perceber, né, que a nossa sociedade vai se modificando, né, e esse avanço social vai atingindo também as nossas legislações. A gente percebe que de 1830 a 1984 se tem um lapso temporal de mais de 100 anos. Então a gente percebe, né, o quanto esse direito se modificou, né? A gente sabe que não é fácil mudar uma estrutura de legislação, né, mas que é importante a gente perceber, né, e que isso influencia a vivência da sociedade em cada época. Então aqui é um quadro ilustrativo para que vocês percebam, né, que tem essas alterações. Dentro dos outros direitos vocês também vão perceber essas estruturas, né, de modificações, mas vamos focar aqui no nosso direito penal, que é muito importante. Então aqui a gente traz o nosso atual Código Penal, pessoal, e a gente destaca aqui para vocês, vocês podem conhecer, baixar ele em PDF, só colocar na internet, Código Penal PDF, vocês conseguem a versão atualizada para fazer a leitura, né, dos artigos e se aprofundar mais, além do que a gente direciona para vocês estudar, vocês podem, de forma voluntária, né, fazer as leituras e compreender e amadurecer ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Então, o nosso atual Código Penal, pessoal, ele é composto de duas partes. A geral, que tem compreendendo, né, desde o artigo 1º ao artigo 120, e especial, desde os artigos 121 a 361. Então, pessoal, a gente vai destacar aqui algumas informações sobre a parte geral. É a parte geral do Código, destinada, né, à edição das normas que vão orientar o intérprete, né, quanto da verificação da ocorrência, em tese de determinação e infração penal. E a gente encontra, pessoal, normas destinadas à aplicação da lei penal, que vão se preocupar, né, preocupando-se o legislador em esclarecer, por exemplo, e a gente destaca aqui, quando se considera praticado o delito, né, que é o tempo do crime, cuida de conceitos, né, fundamentais da existência do delito, como a conduta do agente. Então, vai ter a questão da conduta ser dolosa ou culposa, né, bem como o nexo de casualidade entre esta e o resultado. Elenca, pessoal, causas que excluem um crime, né, então a exclusão do crime, e afastando-se a licitude, né, ou isentando o agente da pena. Então aqui, pessoal, é extremamente importante, a gente está falando de tópicos que com muita tranquilidade, muita calma, ao longo da nossa disciplina, a gente vai estar relatando, né, sobre toda essa estrutura do crime doloso, crime culposo, sobre a ilicitude, né, sobre a exclusão de crime. Então, chamar a atenção de vocês, né, nesse processo que até o final da nossa disciplina, né, a gente vai estar falando sobre tudo isso. E aproveitar aqui, pessoal, para mandar um abraço. Jardel Sena, né, mandou um abraço para o Matheus, irmão do Vitor Hugo, né? A Ladriele também pediu para mandar um abraço à escola dela, né? Paulo Ferraz, de Capitão de Campos. Um grande abraço, pessoal. Muito feliz aí com a participação de vocês e saber que vocês estão atentos aí. Então, sintam-se abraçados por todos nós aqui do canal Educação. Vamos continuar aqui, tá? Um abração a todos. Então, seguindo aqui, pessoal. Continuando, né, o que tem na parte geral, a gente tem regras, né, que tocam diretamente a execução da pena
infligida ao condenado, né, bem como a aplicação de medida de segurança ao inimputável, né, e ao semi-imputável. Enumera também, pessoal, causas de extinção de punibilidade e ocupa-se, né, de regras que são aplicadas não só aos crimes previstos no próprio Código Penal, como também a toda a legislação extravagante. Então, aquelas normas, pessoal, que não estão contidas no corpo do Código, mas que dispõem também, né, de materiais penais. E aí, então, isso está apresentado, né, o que tem na parte geral, e agora a gente vai falar um pouquinho do que tem, né, na parte especial do Código Penal. Então, ele é destinado, pessoal, a definir os delitos, né? Então, a gente vai ter todos os delitos lá e combinar as penas, né? Embora ele também contenha, pessoal, algumas normas, né, de contexto explicativo, como, por exemplo, aquela que define o conceito de funcionário público, que está aqui no artigo 327, ou mesmo causas, né, que excluem o crime ou isentam o agente de pena. Então, nessa parte especial, pessoal, nós vamos ter o crime de homicídio, vai ter o crime de roubo, o crime de furto, vai ter os crimes, né, que envolvem a calúnia, a injúria, a difamação. Então, essa parte especial vai trazer todo o leque, né, de legislação na parte de delitos, né, que envolvem como criminalização, né, e a execução de penas, caso alguém, né, afronte contra uma ação contra o direito, principalmente. Então, assim, nessa parte especial, acho que é a parte que tem mais interesse do nosso alunado, dentro do entendimento, né, dentro do entendimento do que vem a ser ao direito penal. Às vezes a gente pensa que um agir nosso não tem nenhuma criminalização, né, não tem nenhuma punição, e aí conhecer o direito penal, às vezes faz, né, a gente refletir. Todos nós, como cidadão, nós temos livre-arbítrio, né, de tomar decisões contra nossas ações pessoais, né, no meio que a gente vive. E é extremamente importante, não para a gente ter medo, né, mas a gente conhecer que por trás, né, de uma ação vai ter uma reação, e essa ação, às vezes, pessoal, ela pode ser direcionada por um crime, né, que está criminalizado no Código Penal e que você pode ser punido, né, responder ao processo, ser sentenciado, enfim. Então é extremamente importante a gente conhecer a legislação, né, como todo outro tipo de conteúdo, para que a gente tenha, né, o esclarecimento, né, e saber da nossa autorresponsabilidade, né, como cidadão inserido numa sociedade. Então, eu acho que envolve, né, bastante nossos alunos. Sempre quando eu ministro a parte de direito penal, os alunos ficam muito curiosos, né, em conhecer como é que é a legislação. Às vezes, pessoal, um crime especificamente, de forma simples, ele tem uma punição e às vezes ele pode ser qualificado porque vai externar outras questões. Mas isso a gente vai falar lá na frente. É mais para atiçar um pouquinho vocês, a envolver vocês nesse processo. Vamos continuando aqui na apresentação sobre o nosso conteúdo. Dentro dos códigos penais, pessoal, a movimentação da codificação, ela teve as suas raízes, né, no período iluminista e ela se concretizou, né, no século XIX. Tinha a finalidade, pessoal, de tentar acabar com a insegurança, né, e a incerteza. Então, a ideia era exatamente acabar, né, com essa insegurança e a incerteza que os inúmeros diplomas penais, né, espaço traziam. Principalmente, pessoal, pela falta de uma sistematização, né, que tinha entre eles, e que, além de muitas vezes, né, ser contraditórias e incoerentes. Então, em nosso ordenamento jurídico penal, pessoal, existem dezenas, para a gente não dizer centenas, né, de leis especiais ou extravagantes, definindo inúmeras infrações penais, é exemplo do que ocorre com a tortura, né, com racismo, drogas, os crimes hediondos, né, e que vêm auxiliar nesse processo do entendimento do direito penal. Isso faz com que se perca, pessoal, a visão sistêmica, né, proporcional e racional do nosso ordenamento jurídico penal, surgindo dúvidas, né, no momento de interpretação conjugadas desses textos legais. Então, a gente traz aqui, pessoal, de forma resumida, que além do Código Penal, a gente vai ter, né, a lei de drogas, a gente vai ter a lei que trata sobre os crimes hediondos, sobre a tortura, né, sobre o racismo. Então, é extremamente importante a gente perceber, né, que além do nosso Código Penal, a gente vai ter legislações especiais ali envolvidas para auxiliar nesse processo, né, de entendimento e de direcionamento de todo o direito penal, né, que tem existente no nosso ordenamento jurídico.
Então, é extremamente importante a gente ter essa percepção para que a gente possa avançar, né, e apresentar para vocês lá na frente essas legislações especiais que contribuem, né, com o processo do direito penal, tá certo? Vamos seguir aqui. O direito penal objetivo, pessoal, e aí aqui a gente vai apresentar o direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. E aí é importante, pessoal, a gente entender que eles estão relacionados. E aí, primeiramente, o direito penal objetivo, ele é o quê, professor? É o conjunto de normas editadas pelo Estado que vai definir os crimes e as contravenções. E aí impõe, pessoal, ou incluem ou proíbem determinadas condutas, né, sobre a ameaça de sanção ou a medida de segurança, bem como todas as outras que cuidam, né, de questões de natureza penal. Um exemplo, né, excluindo o crime, isentando pena, né, explicando determinados tipos penais. Então, o Estado, pessoal, ele sempre está atento, né, ao princípio da legalidade, que é o pilar fundamental, né, de todo o direito penal. Pode, na verdade, de acordo com a sua conduta política, ditar normas de conduta, né, ou mesmo outras que venham servir para a interpretação e a aplicação do direito penal. Então, todas essas normas, pessoal, que ganham vida no corpo da lei em vigor, ela forma o que a gente chama, né, de direito penal objetivo. Então, ele é o conjunto de normas que, de alguma forma, cuida da matéria de natureza penal. E aí, esse princípio da legalidade, pessoal, ele quer dizer o quê? Ele é um pilar fundamental porque toda a nossa legislação, para que seja cobrada uma conduta de determinado indivíduo, tem que estar na lei, né? Aquele crime tem que ser criminalizado na lei para que se possa ser aplicada contra uma ação, né, uma conduta de determinado indivíduo. Então, por isso que o princípio da legalidade ele é muito importante, não só ele, mas ele é um dos principais nesse entendimento, né, do direito penal. E a gente traz aqui a ideia do direito subjetivo, né? O que é o direito subjetivo? Direito penal subjetivo. Então, ele é a possibilidade, pessoal, que tem o Estado de criar e fazer cumprir, né, as suas normas, executando as decisões condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário. Então, ele é o próprio jus puniendi. Se determinado agente, né, pessoal, praticar um fato típico, antijurídico e culpável, abre-se ao Estado o dever poder de iniciar o persecutio crimes in judicio. Então, ele vai visar, né, visando alcançar, quando for o caso, e obedecido o devido processo legal, um decreto condenatório. Então, o direito penal subjetivo, pessoal, ele tem como dever poder que tem o Estado, né, de criar os tipos penais e de exercer o seu direito, né, de punir caso as normas por eles editadas, né, venham a ser descumpridas por algum cidadão que está inserido dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade. Então, vamos seguir aqui a explanação. A gente vai falar agora, pessoal, da privatização do direito penal. E aí aqui o que é que a gente tem para demonstrar para vocês? Muitos institutos penais e processuais penais, eles foram criados mais sobre o enfoque, né, dos interesses precípios da vítima do que propriamente do agente que praticou a infração penal. Então aqui, pessoal, a sua vontade ela é levada em consideração e, por exemplo, né, a gente traz as informações das ações de iniciativa privada ou nas ações de iniciativa pública condicionada à representação, na perspectiva do arrependimento posterior, né, que está no artigo 16 do Código Penal, que tem-se, né, a mira a reparação dos prejuízos por elas experimentados. Então, a própria lei, pessoal, que criou até mesmo os juizados especiais criminais, né, que foi a Lei 9.099 de 95, em seu artigo 62, ela diz que depois de esclarecer, né, que o processo ela deverá ser orientado pelos critérios da oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, ela afirma que os seus objetivos serão, sempre que possível, né, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, pessoal, a privatização do direito penal a gente entende como uma outra via, né, de reação do Estado, com o intuito, né, de garantir o direito, né, do cidadão, daquele que está ali à mercê, né, junto à sociedade, tá? Então, vamos dar um segmento aqui. A Mariana Rodrigues está mandando um beijo aí à Bruna, né, para a Vanessa, na turma lá de Matias Olímpio. Então, um grande abraço aí para vocês, tá bom, meninas? Que bom que estão aí atentas e acompanhando aqui a nossa aula, tá?
E aí, dando seguimento, pessoal, ao entendimento, a gente traz agora a ideia, né, do direito penal moderno. Então, o direito penal moderno, pessoal, ele se encontra com um fenômeno, né, quantitativo que tem o seu desenvolvimento na parte especial. Não há código, pessoal, que nos últimos anos, né, não haja aumentado o catálogo de delitos com novos tipos penais, né, novas leis especiais e uma forte agravações das penas, né, conforme a real necessidade que vinha a ter na nossa sociedade. E a gente traz aqui, pessoal, exemplos do chamado direito penal moderno, que é o que está vivenciado por toda a nossa sociedade hoje, cujas previsões, né, se fazem presentes na maioria dos códigos penais, principalmente nos países ocidentais. Então, todos os países, de algum modo, estão tratando, né, sobre essas legislações. Então, a gente vai ter dentro dos códigos penais, não só do Brasil, mas de outros países, né, que têm uma doutrina, acompanham todo o processo ocidental, vão tratar sobre o direito penal do risco, a antecipação das punições, o aumento, né, dos crimes do perigo abstrato. Vamos falar sobre os delitos econômicos, crime organizado, né, e a lavagem de dinheiro, que tem muito vinculado, né, na nossa vivência social, junto às questões políticas, né, tem uma relação muito grande nesse processo. Tem também, pessoal, dentro desse direito penal moderno, o direito penal ambiental, né? Então, toda e qualquer ação contra o meio ambiente, essa pessoa ela vai responder, né, de forma penal por um dano, né, que venha a ocasionar ao meio ambiente. Questão do terrorismo, pessoal, que a gente vê muito falar na televisão, né? Graças a Deus, no nosso país a gente não vê esse tipo de atentado, mas nos países a gente consegue visualizar, né, assistindo os meios jornalísticos, esses atentados, e aí tem legislação própria, né, que pune sobre isso. A nossa legislação tem tratando sobre isso, mas graças a Deus não tem uma aplicabilidade direcionada com muita ênfase, né. Tem também, pessoal, dentro do direito penal moderno, responsabilidade penal da pessoa jurídica, os crimes cibernéticos, né? E esse, Ave Maria, isso aqui a gente tem acompanhado o quanto ele evoluiu, né? O quanto tem que se melhorar, tendo em vista, né, pessoal, o contato de nós cidadãos ao meio tecnológico, né? Hoje nós já estamos tendo a transmissão do 5G, né, a internet mais rápida e que nos permite estar hiperconectados, né? E aí, com certeza, a internet, ela tem tanto o seu lado positivo como o seu lado negativo, né? Aqueles que cometem crimes, né? Que divulgam imagens de pessoas sem autorização, vídeos, enfim. Então, os crimes cibernéticos estão aí sendo levantados, né? Dentro dessa estrutura do direito penal moderno. Tem a questão das drogas também na legislação, a mudança de tratamento do criminoso, né, enxergando como um inimigo, o aumento de proteção, né, a bens jurídicos abstratos, como a saúde pública, que é muito importante, o recrudescimento das penas, pessoal, e também a dificuldade, né, para a reintegração social do preso, aumentando, né, o efetivo tempo de cumprimento da pena, dificultando a sua saída, né, do cárcere no que diz respeito à progressão do regime ou um livramento condicional. Então, o direito penal moderno, pessoal, como se percebe, né, ele segue as orientações políticos criminais de um direito penal máximo, deixando de lado, né, muitas vezes, as garantias penais e processuais penais, sob o argumento, né, falso, em nossa opinião, da defesa da sociedade. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, porque se trata muito isso. E aí aqui, pessoal, a gente traz uma questão antes do nosso intervalo para a gente praticar. A gente vai dar um minutinho aí para vocês identificar se esses dois itens aí estão certo ou errado. Está tratando sobre a ideia, né, do que a gente apresentou até aqui. Então, um minuto aí para vocês.
Pronto, pessoal. Vamos agora aqui contextualizar a questão com vocês. Então, o que é que tem aqui, pessoal? Julgar certo ou errado. A parte geral, pessoal, ela é dita regras, né, que tocam diretamente à execução da pena infligida, né, ao condenado, bem como a aplicação de medida de segurança ao inimputável, né, ou ao semi-imputável. E enumera causas, né, de extinção da punibilidade. Então, esse item aqui, pessoal, ele está certo, né? Muito importante ver a participação de vocês e poder contribuir, né, com o processo de ensino, a gente perceber a presença de vocês. O outro item diz o seguinte, pessoal: a parte especial do Código Penal ela é destinada principalmente, né, a definir os delitos e a combinar, né, as penas, embora contenham, né, normas de conteúdo explicativo. Esse item também está certo, pessoal. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou para vocês o direcionamento, né, do que vem a ser noções, né, do direito penal, como esse direito penal tem evoluído, né, como ele tem crescido. No segundo tempo de aula, a gente vai tratar contando um ponto de referência, né, desde as eras bem mais antigas até chegar ao dia de hoje, como é que se foi influenciado o direito penal brasileiro, né, não só o nosso, mas de vários outros países. Então a gente vai estar traçando, né, esses pontos, apresentando para vocês, para que vocês tenham uma compreensão, né, entendimento, a formação de todo esse processo. Então aqui a gente fica muito satisfeito se vocês estão entendendo, aprendendo, né, esse processo de entendimento sobre essas partes preliminares do direito penal, né, que ele está acompanhando a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior, né, a nossa Lei Maior, que direciona todos os deveres, né, todas as legislações do nosso país. E aí é muito importante, pessoal, a gente entender que com o avanço da nossa sociedade, esse avanço faz com que a nossa sociedade, né, ela possa ter aclamação, né, por novos direitos, pela atenção daquele momento exato, né, e possa evoluir, né, e possa crescer dentro desse processo. Então é algo, pessoal, extremamente importante que a gente vê a nossa sociedade vai avançando, e automaticamente, né, essas legislações elas precisam ser modificadas. Então, quem é que se pensava há 40 anos atrás na questão de ideia da cibernética, né, de crimes cibernéticos? E hoje, né, a parte tecnológica tem avançado bastante no nosso sistema, né, não nacional, mas mundial, e influenciado a todas as sociedades. Então, espero que vocês tenham tido a satisfação. A gente vai ter um pequeno intervalo, e aí após o intervalo a gente vai demonstrar, né, essa evolução histórica do direito penal como um todo, e que influenciou a todos os direitos penais de todo o mundo, né, e o direito penal brasileiro também sofre essa grande influência. Então, tem um tempinho aí para vocês beber água, poder se organizar, para a gente poder dar continuidade. Então, até já, tá, pessoal?